Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem por aí? Bom, então, hoje damos aí continuidade, né, ao nosso conteúdo de ciência dos materiais. Deixa eu ver aqui. Eu preciso compartilhar com vocês a apresentação. Bom, então, enquanto eu estou fazendo isso, deixa eu ver, tá aqui. Então, só para avisar vocês que já está disponível até o dia 26 a matrícula para quem precisa fazer qualquer disciplina à distância, né, uma dependência à distância, vai ser disponibilizado. E as matrículas vão até o dia 26, começaram, se eu não me engano, na semana passada, dia 12, e vão até o dia 26. Então, se vocês tiverem ou precisarem de alguma disciplina, é só conferir lá no site, não é? Vocês devem encontrar lá o edital e os detalhes da publicação, beleza? Com relação ao retorno das aulas presenciais, até onde eu estou sabendo, elas só vão voltar no dia 4 de abril, segundo o que foi passado, não é? Segundo o que foi divulgado pela instituição. Então, presencial, a partir de 4 de abril apenas. É claro, né? Qualquer coisa pode mudar, não é? Dependendo do decreto ou das situações aí, ok? Bom, com relação a essa aula de hoje, o material já está disponível lá no AVA, não é? Eu disponibilizei esse material ontem, certo? Ele é a continuação do que a gente viu na aula passada, né? Da parte de propriedades mecânicas. E nós também temos, junto aí desse tópico, 2 vídeos que ilustram bem essa questão ali do ensaio tensão de deformação para os materiais cerâmicos e para os materiais poliméricos, né? Eu vou falar um pouco mais dos vídeos depois, mas ali é só para vocês terem uma ideia do processo que ocorre para esses materiais, ok? Bom, então, isto posto, né? Vamos dar início aqui à nossa aula. Bom, então na aula passada a gente viu lá a questão da tensão-deformação, não é? Que está relacionada com aquela situação de estímulo e resposta que nós temos, associado aí às propriedades físicas dos materiais. Então, o estímulo, no caso das propriedades mecânicas, seria uma força externa que atua sobre o material. E a resposta que o material dá é uma deformação, é uma alteração ao longo das dimensões, dependendo de como a força externa está aplicada, certo? Então, se você pensar, por exemplo, numa barra ou qualquer outro corpo tridimensional que tenha uma força aplicada de forma a alterar uma das suas dimensões, essa dimensão que está alinhada com a força, né, que está ao longo da força, tende a ser alongada, e as dimensões que são perpendiculares tendem a ser encolhidas, não é? E aí os 4 tipos de esforços, né, ou de cargas, assim, que podemos dizer, seriam a atração, a compressão, o cisalhamento e a torção. Mas nós estamos basicamente trabalhando apenas com os esforços de tração, não é? Quando nós tracionamos os corpos. E falamos ali até a questão dos detalhes da curva de extensão e deformação, módulo de elasticidade, com a lei de Hooke, não é? Que estaria associada a uma primeira, digamos, proporcionalidade do processo tensão-deformação, ok? Bom, então, na aula de hoje a gente vai seguir um pouco aqui nesse sentido, falando agora da chamada tensão verdadeira, deformação verdadeira. Por quê? Isso acontece, esse tipo de situação acontece para algumas ligas e para alguns metais, porque você tem que considerar alguns fatores. Então, lá na aula passada tinha uma equação muito parecida com essa daqui, em que o sigma, não é, que era a carga ou a tensão aplicada sobre o corpo, era igual ao quê? A força sobre a sua área. Só que era a área inicial, a área de seção transversal que você tem no corpo, não é, originalmente, antes do processo de deformação. O que acontece? Em alguns casos, você tem que levar em consideração, depois de um certo estiramento do corpo, isso bem além ali do limite elastoplástico,
a área instantânea que a seção transversal do corpo tem naquele momento. Por quê? Porque nesses casos dessas ligas, desses metais, a curva tensão-deformação ela precisa ser corrigida. Ela não vai se comportar como essa curva que começa aqui em vermelho, depois vai para o azul, não é? Que você tem na maioria dos casos. Ela tende a seguir esse comportamento em vermelho aqui, que seria o chamado tensão verdadeira, deformação verdadeira. O que indica que depois do ponto máximo, você não tem que aplicar menos força ou menos carga para conseguir deformar o material. E sim, você continua tendo que aplicar mais esforço mecânico, não é? Então isso acontece para algumas ligas metálicas, para alguns metais. E aí você tem que correlacionar o quê? A tensão, a carga aplicada através da força, só que daí, a partir de um certo momento, você deixa de usar aquela área inicial, aquele A0, e passa a usar a área instantânea, a área naquele momento que você tem, que você quer considerar para deformação. E a deformação, ela vai ser escrita dessa forma aqui, né? Então vai ser Ln, da razão entre o comprimento inicial, do comprimento instantâneo que você tem naquele momento, não é? E o L0, que é o comprimento inicial do corpo de prova, certo? Então, nesse caso aqui dessa área instantânea, não tem o que fazer a não ser ir diretamente durante o ensaio e fazer a medida daquela região de estrangulamento, não é, de empescoçamento que acontece ali no material, ou até mesmo antes desta formação, certo? Então percebam aqui que as duas curvas, a curva verdadeira e a curva de engenharia, elas estão sobrepostas na maior parte, não é, desse ensaio. E a partir de algum ponto aqui, bem depois que você passa o regime de escoamento ou o limite elastoplástico, o que acontece? Elas começam a se separar, e aí você vai ter algumas diferenças no comportamento do material nessa parte mais adiantada do ensaio tensão-deformação, certo? E você pode correlacionar a tensão verdadeira com a tensão de engenharia e a deformação verdadeira com a deformação de engenharia através dessas duas equações aqui. Ou seja, a tensão verdadeira vai ser igual a tensão vezes 1 mais a deformação que o corpo está sofrendo. Então, para a maioria dos casos, o que vai acontecer? Esse número aqui vai ser muito pequeno, não é? Vai ser 0,002, 001, enfim. Mesmo se você já tiver em algumas regiões aqui mais para a parte plástica. Então, esse número, comparado com a unidade, ele vai ser pequeno. E aí você vai ter o quê? Uma pequena diferença entre a tensão verdadeira e a tensão verdadeira e a tensão de engenharia, aplicada ao corpo, certo? E aí o que acontece? Quando essa diferença é pequena, você pode considerar que as duas são aproximadamente iguais. Contudo, vai ter alguns casos em que a deformação vai ser um pouquinho mais pronunciada, esse número vai começar a ser um pouco maior que 1, né? A soma deles vai ser maior que 1, vai ser 1.1, 1.2, alguma coisa assim. E aí você percebe que a tensão verdadeira vai ser maior que a tensão de engenharia, certo? Então isso também tem que ser levado em consideração para projetos, não é? Quando você está trabalhando com certos materiais, justamente para que o seu coeficiente de segurança, quando for empregado, ele seja empregado corretamente. E a mesma situação aqui para a questão da deformação, certo? Levando em consideração, né, a deformação de engenharia e a deformação verdadeira. Então, nos textos, geralmente quando você tem tensão verdadeira, deformação verdadeira, elas aparecem com esse subíndice V maiúsculo aqui, certo? Só para fazer essa diferenciação. E aqui uma coisa que você pode notar nesse gráfico é que o ponto máximo da curva de engenharia, nesse caso aqui, ele é menor, não é, do que esse ponto M', que seria o ponto máximo da curva verdadeira. Então, para uma liga ou para um metal que siga esse comportamento verdadeiro aqui, o que acontece? Você vai ter um ponto máximo de resistência mais elevado do que o ponto de engenharia. E se você considerasse para essa mesma liga sempre a área inicial aqui, não é nessa forma, a curva tenderia a ficar dessa forma, mas quando você faz um ensaio, que é coletar os dados ali empiricamente no processo, você
perceberia uma formação de uma curva como esta daqui, certo? Em se falando em alguns casos de algumas ligas, você também pode relacionar a tensão verdadeira com a deformação verdadeira através desta equação aqui, certo? Então, algumas ligas e metais puros, não é? Sobre esse ensaio de tensão-deformação, eles vão ser melhores descritos, né? Dependendo da região que você estiver considerando, com esse comportamento aqui. O sigma verdadeiro é igual a 1K vezes o epsilon verdadeiro elevado a N. Sendo que o K e o N são constantes com valores que dependem do tipo da liga metálica e da condição dela. Essa condição é se ela sofreu algum tratamento térmico, se ela tem um certo nível de impurezas, se ela foi trabalhada a frio e depois teve que sofrer um tratamento térmico. Então, isso daqui atua numa parte, não é, numa porção da curva tensão-deformação e depende dos materiais envolvidos. Não é? Isso só para mostrar para vocês que o comportamento de tensão-deformação é um pouco mais geral do que aquelas curvas que a gente viu na aula passada, mas assim, de um modo mais geral, a maioria das ligas e dos aços e dos metais tendem a se comportar com essa curva aqui, né, que começa a parte linear, você tem a transição elastoplástica, né, que é aquela transição onde você deixa de ter o regime elástico, que se você acessar a carga aplicando no material, ele volta aí às suas dimensões originais, não é? E no regime plástico ele não volta mais. Depois ele passa aqui para aquela formação do empescoçamento, o ponto máximo de resistência, e depois a deformação continua com menores valores de carga aplicada. Então isso seria aí, digamos assim, a grande maioria dos metais, ligas metálicas que você tem no ensaio tensão-deformação. E em alguns casos você tem que considerar essas correções aqui, né? Tensão verdadeira, deformação verdadeira, para você ter aí uma análise, um estudo mais aprofundado, dependendo do material que você vai tratar, certo? Bom, então nesse exemplo 1 aqui, a gente vai ilustrar bem essa questão da tensão verdadeira, deformação verdadeira. Então aqui diz a seguinte coisa: um corpo de prova cilíndrico, ele é feito em aço e tem um diâmetro original de 12,8 milímetros. Ele é testado sob tração até a fratura, certo? Lembrando que o tensão-deformação é um ensaio destrutivo. Tendo sido determinado que a sua tensão de engenharia de fratura seja σf igual 460 megapascal, se o diâmetro da sua seção transversal no momento da fratura é de 10,7 milímetros, determine a ductilidade em termos da redução percentual, né, ou a redução da área, e a tensão verdadeira na fratura, ou seja, qual vai ser o sigma verdadeiro para essa liga de aço, certo? Então percebam que o A0 vai depender desse diâmetro inicial aqui, 12,8. E o que acontece no momento da fratura? No momento da fratura, percebe-se que o diâmetro cai para 10,7, ou seja, você reduz aqui de 12,8 para 10,7, né? Então tem essa redução na seção transversal, na área do corpo de prova. Bom, então primeiro ele pergunta a ductilidade em termos da redução de área. Essa ductilidade, ela é calculada através dessa equação aqui, não é? A redução percentual da área é igual à área inicial menos a área final, né? Dividido aqui pela área inicial vezes 100. Então, levando em consideração essa equação, a gente sabe qual foi a redução percentual na área. E aí isso é uma medida para determinar se o material é mais dúctil ou tende a um comportamento de maior fragilidade. Então, os materiais que são dúcteis vão ter reduções percentuais consideráveis elevadas. Então, lembrem daquele caso que a gente viu nos exemplos da aula passada. Se você aplica uma força ao longo do eixo de uma barra de perfil circular, essa barra vai estirar, o comprimento ao longo da onde está sendo aplicada a força vai aumentar. Só que o diâmetro que está transversal à força aplicada, ele tende a diminuir, então a sua área transversal diminui também, certo? Então, para calcular essa redução percentual, a gente vai usar essa equação aqui. Então, a área inicial é π, né, vezes o diâmetro,
ao quadrado dividido por 2, certo? Que é a relação do diâmetro com a área, porque é uma área circular, não é? A área seria calculada como π vezes o raio ao quadrado. Como eu estou trabalhando com o diâmetro, não é? Você tem que dividir ele por 2, por isso que ele aparece esse 2 aqui embaixo. Então, o que vai acontecer aqui? A mesma expressão eu vou utilizar aqui para a área que eu estou chamando de instantânea, né? Mas é a área no momento da ruptura, né? Que é o 10,7. Então, aqui dá para simplificar ó, esse π, esse π, esse π. Aqui, se você levar esse 2 ao quadrado, vai ter que simplificar essa parte desse 2 ao quadrado aqui em cima com esse cara de baixo. Então, o que você vai ter aqui é 12,8, né, ao quadrado, menos 10,7 ao quadrado, divididos por 12,8 ao quadrado. Nesse caso, não precisa trocar para metros, não é? Porque como você está trabalhando aqui com um número, nesse caso, percentual, não é necessário fazer essa alteração. Porque seria o cálculo resultaria no mesmo valor. Então, o resultado disso daqui vai dar uma redução de 30%. Então, 30% é uma redução considerável. Então, só para que vocês tenham em mente alguns valores, qualquer redução percentual de área ou aumento percentual no comprimento, como tem uma outra equação similar a essa daqui, não é? Qualquer coisa acima de 5% de redução ou de aumento é considerado um material dúctil, certo? Até 5% a gente pode considerar ele um material com características frágeis, não é? E e abaixo de 5%, ou até mesmo abaixo de 1%, o material ele é muito mais, tem um caráter muito proeminente de fragilidade, ou seja, um caráter de ligação iônica, certo? Então, a redução percentual é de 30%, que estaria associado, né, a essa variação aqui, né, do diâmetro de 12,8 para 10,7, certo? Então, esse aqui não é a redução percentual. Agora, para calcular o item B que ele pede, né, que é a tensão verdadeira de fratura, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu sei que a tensão verdadeira é igual ao que? A força aplicada pela área, não é, instantânea que eu quiser considerar. Nesse caso, a área instantânea vai estar associada a esse diâmetro de ruptura, vai ser a área associada a essa ruptura aqui, ok? Só que eu não sei esse cara que eu quero descobrir, eu não sei qual é a força aplicada, mas essa área aqui eu sei, porque ela está associada a esse diâmetro aqui. Então eu posso usar esta relação dessa forma, resgatando o conceito do A0. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com essa tensão de engenharia que ele forneceu, né, que é esse 460 megapascal, vezes a área inicial. Por quê? Porque essa força ela vai ser aplicada em todo o ensaio, ou seja, do começo até o final. Ele não vai ser alterado, certo? Então, por isso que eu posso comparar essa força dessa parte aqui do ensaio, ou relativa a essa informação, com essa força que aparece aqui, relacionada com a expressão da tensão verdadeira, não é? E da área instantânea, porque essa força ela é uma constante ao longo de todo o processo. Então, isolando a força, só que usando aqui daí a tensão da engenharia e a área inicial, eu posso reescrever essa equação dessa forma, né? Então, olha só, a área, no caso aqui, vai ficar o π vezes o d ao quadrado dividido por 2, não é? Vezes o sigma f. Sigma f que é 460, né? Vezes 10 na sexta, que multiplica. Aqui sim eu preciso trabalhar com esse cara em metros, por isso que tem esse 10 na menos 3 aqui, dividido por 2, e tudo isso ao quadrado vezes o π. Por quê? Preciso transformar isso aqui para metros, porque eu vou calcular uma força, e a força é dada no sistema internacional em newtons. Então, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar que a força que esse corpo de prova cilíndrico está submetido é de 59.200 newtons aproximadamente, certo? Então, essa é a força que gera a carga aplicada sobre o corpo de prova. Para eu calcular qual vai ser a tensão verdadeira, não é? Vai ser essa força dividido pela área instantânea no momento da fratura.
Essa área vai depender justamente desse diâmetro aqui, de 10,7 milímetros, não é? Então, fazendo aqui no caso essa conta, vocês vão encontrar que a tensão verdadeira é de 660, 10 na sexta Pascal, ou 660 megapascal. Então, observem que a tensão verdadeira, neste caso aqui, ela é cerca de 200 megapascal maior que a tensão da engenharia. Então, nesse caso, para essa liga aqui de aço, o que acontece? Aquela correção da tensão verdadeira, deformação verdadeira, tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque você tem uma diferença de 200 megapascal aqui, certo? E aí você pode, daí no caso, interferir na questão do fator de segurança ou até utilizar um material com características muito superiores ao seu desempenho, muitas vezes implicando num custo adicional ou muitas vezes colocando um material talvez menos resistente, certo? Então, nesse caso aqui, né, você vê que tem essa diferença. Se fosse um caso de um material em que essa correção não seria pequena, o valor encontrado aqui seria próximo desses 460, poderia variar, sei lá, para 466, 470, até um 480, estaria ali dentro dessa, digamos assim, igualdade entre a tensão de engenharia, né, e a tensão verdadeira, beleza? Então, esse primeiro exemplo aqui era justamente só para ilustrar essa questão aqui, né? E justamente também essa questão aqui da redução percentual de área, que a gente acabou também não fazendo nenhum exemplo, não é? Desse cálculo aqui na aula anterior, certo? Bom, assim, não tinha comentado ali antes no início, mas lembrando que a qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, qualquer comentário, não precisa esperar até o final lá para fazer. Vocês podem ou clicar ali naquele recurso que tem ali, levantar a mão, né? Ou abrir o microfone e me chamem, e aí a gente esclarece as dúvidas aí, beleza? Bom, então, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre a chamada dureza, certo? Então, esse conceito aí de dureza, ele foi digamos assim, um dos primórdios, não é? Utilizados no estudo das propriedades físicas, mecânicas dos materiais, justamente para tentar, assim, começar a qualificar e quantificar a questão da resistência dos materiais. E o desenvolvimento desse tipo de medição de dureza era para que você tivesse um ensaio, digamos assim, algo que fosse rápido, barato, não é? Simples de ser utilizado e que não fosse destrutivo, não é? Porque um ensaio, tensão, deformação, ele é destrutivo. Então, geralmente, você precisa processar um corpo de prova, não é? Que tem ali as dimensões, dependendo da norma que você vai utilizar, não é? Os padrões da norma, né? E levar uma série desses corpos de prova para o laboratório para fazer um teste e depois uma análise estatística dos resultados. Então, esse é o tipo de ensaio que é demorado, que demanda tempo. E no caso do ensaio de dureza, ele visa justamente ser complementar, não é, nesse sentido, e também ser mais prático, certo? Então, ele segue um princípio bem simples, que é a questão de você usar uma sonda, né? Aqui você tem essas sondas, elas podem ter formas geométricas, mas os mais comuns são pontas esféricas, não é? Ou formas esféricas. Essas sondas, elas são feitas de materiais muito, muito resistentes. Geralmente são materiais feitos à base de carbetos de tungstênio, de nitrogênio, ou de silício, dependendo aí do material, até mesmo diamante, em que você tem materiais essas sondas extremamente duras, que você usa elas para fazer uma penetração ou uma espécie de marca na superfície do material que você quer estudar. Ou muitas vezes você faz essa sonda percorrer a superfície, não é? Para fazer um risco, não é? E aí você avalia através da força, não é? Em termos de quilogramas que você aplica nesse suporte aqui da sonda, não é? Quando essa peça está sobre o material. Então, geralmente, as máquinas que fazem esse tipo de
de sondagem, né, de ensaio, elas podem ser mais simples, como essa daqui, que é uma máquina analógica, totalmente mecânica, em que você coloca a sua amostra nesse suporte, não é? Você aproxima daí a sonda que fica nesse outro suporte aqui, e aí você regula esse relógio mostrador só para fazer o quê? Para avaliar a questão da carga que você aplica nessa sonda, que vai imprimir, vai fazer uma marca sobre o seu corpo de prova. E aí, através de sistemas ópticos, que não é o caso desse cara, mas desse cara aqui, que você tem um conjunto de lentes, né, que você pode fazer imagens com ampliações diversas, você compara o tamanho, as dimensões dessa sonda com as dimensões da impressão da marca que você fez sobre o seu material. E aí, através de algumas relações matemáticas, pelas diferenças de tamanho, você consegue classificar qual vai ser o grau de dureza daquela superfície, não é? Isso, estritamente falando, é destinado para a questão superficial, não é? Do material. E aí, quando você faz o ensaio de dureza, você tem algumas, digamos assim, escalas, não é, associadas a elas, não é? Então, geralmente você conhece lá, as principais seriam o ensaio de dureza Rockwell, Brinell, a microdureza Knupp e a Vickers. Então, são escalas diferenciadas, não é, de dureza superficial de material, e elas também se encaixam para diferentes tipos de materiais, então para materiais poliméricos, para materiais metálicos, para materiais cerâmicos. Então, dependendo aí da natureza do seu material, o tipo de ensaio aqui vai ser muitas vezes necessário, não é? Você pode aplicar também esse tipo de ensaio para minérios que você encontra aí na natureza, né, para fazer uma verificação, e alguns cuidados, no caso, por exemplo, se você nunca faz esse tipo de ensaio, próximo das bordas do seu material, defeitos que porventura você tenha, buracos, concentrações de impurezas e coisas do gênero, certo? E esse tipo de ensaio, ele também é muito utilizado para você verificar se você atingiu o seu, digamos, nível de difusão associado lá no processo difusional. Então, imagine que essa peça metálica aqui, você submeteu ela a um processo de difusão para que a superfície dela recebesse mais carbono, para ela ficar mais resistente superficialmente. Então, você faz o ensaio antes de submeter a peça ao processo de difusão e depois, não é? E aí você compara os resultados para verificar se você chegou no nível de dureza necessário, não é? Com base no processo de difusão. Certo? Então, isso aqui seria um exemplo da junção dessas duas técnicas, né, da difusão e do tipo de ensaio de dureza. Então, aqui eu tenho alguns exemplos desses penetradores, né? Então, no caso do teste ou do ensaio Brinell, por exemplo, você usa penetradores de forma esférica, e aí você tem uma série de esferas com diâmetros diferenciados para você utilizar. Aí o cálculo da dureza, não é? Está associado a isso daqui, não é? A essa equação que depende aqui dos diâmetros, não é? O diâmetro D, que é o diâmetro da esfera, contra esse diâmetro D minúsculo, que é o diâmetro que você consegue, digamos, imprimir na superfície do seu material. No caso do ensaio Vickers, você usa uma ponta piramidal, né, de diamante, que você conhece bem aqui os ângulos, a questão das diagonais aqui, você faz essa relação. A microdureza Knupp aqui, no caso, né, a Knupp, também usa um penetrador de diamante maior, com um aspecto diferente aqui. E a Rockwell você pode usar coisas cônicas, como essas daqui, ou as esferas. E aqui estão associados, daí, no caso, o esforço, não é, que você colocaria para essas cargas aqui, né, no caso, para essas massas. Então, seria uma força associada, não é, a essas massas aqui de 60, 100 e 150 quilos, ou ainda 15, 30 e 45 quilos, não é? Porque digamos, essa massa, ela vai atuar aqui nesse suporte, não é? Daí, como você tem uma massa, você tem uma força associada a isso, e aí você tem o tipo do material. Então, isso consegue, no caso, fazer marcas como essas que estão aqui. Então, olha só,
Aqui eu tenho uma peça metálica, não é? Uma peça de aço. Aqui você tem uma parte que a superfície dela, ela sofreu um corte, por exemplo, não é? Para fazer um vinco, né? Para você fraturar aqui, não é? E você percebe que você tem uma série de marcas feitas no material. Então, olha só, aqui, não é? Seria mais próximo à superfície, digamos, você fez um processo de difusão. Essa região aqui, ela vai fazer uma marca menor, não é? O penetrador, ele não vai conseguir fazer uma marca tão expressiva quanto regiões mais abaixo da superfície, não é? Então percebam que essa dimensão aqui é maior que essa, não é? Justamente por conta da impressão causada, não é? E das características de dureza deste material. Aqui eu tenho um outro exemplo, não é? Essas setas estão indicando algumas regiões de interesse, não é? Aonde ele quer avaliar qual a influência dessas regiões, né? Como elas afetam as propriedades de resistência desta superfície, não é? Quando você faz a marca. E aqui eu tenho uma ilustração, né, desses penetradores. Então essas esferas aqui, não é, que são utilizadas nos penetradores, né? Aquelas esferas com composição de carbetos e tungstênio, carbetos ou materiais à base de tungstênio, que formam aí materiais extremamente resistentes, certo? Bom, e essa ideia de usar a chamada dureza ou relação de marcar um material em relação ao outro, ela começou e utilizou a chamada escala, que é a escala Mohs. Diferente dessas escalas aqui, né, da Brinell, da Rockwell, da Vickers, que são escalas quantitativas, que são escalas que você consegue aferir um número para a questão da dureza, a escala Mohs, que hoje aí praticamente está em desuso, é uma escala qualitativa, ou seja, você começa com materiais naturais, né, ou compara apenas materiais naturais. Então, na base, ou seja, o menor valor dessa escala, que é o 1, você tem o talco, que é esse minério, não é? Essa rocha aqui, que ela é branca, não é? Ela tem esse caráter esbranquiçado aqui. Ela é muito, digamos, macia, comparada com o diamante, que na natureza é o elemento que maior dureza apresenta. Ele ganha um 10 aqui na escala Mohs, certo? Aí, aqui embaixo, no 9, você tem a safira, né? Que é um material também utilizado aí para mostradores, não é? De instrumentos que têm que ser resistentes aos riscos, né? Então, desses materiais aqui, nenhum deles abaixo consegue riscar a safira. Então, topázio, quartzo, certo? A apatita. Então, esses materiais eles não conseguem fazer riscos na safira. A única coisa que estaria acima dela nessa escala é o diamante. Então, o diamante seria a única coisa capaz de fazer um risco neste cara aqui. Inclusive, um dos testes para você verificar se uma pedra de diamante é genuína é colocar a sua, digamos, ponta sobre uma superfície de vidro e tentar fazer um risco. Se você conseguir imprimir um risco com essa pequena pedra, a chance dela ser um diamante ela é bem considerável, certo? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês essa questão aqui das durezas, né, desses materiais minerais, não é? Comparado com alguns materiais aqui, então alguns aços nitretados, certo? Alguns materiais que você faz tratamentos térmicos, materiais aí com menor teor de carbono superficial e por aí vai, certo? Então, vocês terem a ideia das escalas de medição. Então, aqui no caso da escala Brinell, né, ela é uma escala bem ampla, né? Ela contempla aqui valores, né, desde muito pequenos até valores extremamente altos. Enquanto que aqui no caso da escala NUP, né, ela está numa variação aqui de 100 até 1000, dependendo aí da aplicação que você faz, certo? Bom, e falando agora um pouco mais da parte de tensão deformação de materiais que não os metálicos, não é, os cerâmicos e os poliméricos, falar um pouco mais dessas propriedades, não é? Em alguns casos, a questão mais quantitativa, ela acaba sendo um pouco diferente no caso dos materiais, até as próprias normas que você faz para utilizar o ensaio tensão deformação nesses materiais cerâmicos e poliméricos, elas têm que ser
um tanto quanto diferenciadas, justamente aí devido às suas características. Então, só relembrando que os materiais cerâmicos, eles têm ligação iônica, o que torna eles materiais bastante frágeis, não é? Então, você vai ter estruturas cristalinas, e esses materiais, quando eles têm que ser ensaiados no caso da tensão-deformação, você tem que fazer algumas considerações. Então, você não vai fazer corpos de prova como aqueles dos metais, por exemplo. Você tem que fazer, geralmente, corpos de prova que seriam com perfil retangular ou perfil circular, não é? Justamente para que você possa ensaiar eles da maneira correta. Se você fizesse um corpo de prova com aquele perfil circular, com aquelas, digamos, com aquela rosca nas extremidades para tentar prender no suporte da tensão-deformação para tentar estirar, o simples fato de você querer colocar essa peça cerâmica na máquina poderia resultar numa quebra da peça, não é? Sem você conseguir ensaiar ela de maneira correta. Então, geralmente você trabalha com o chamado apoio fixo, né? Geralmente são 2 apoios que você vai usar para suportar a sua peça. E aí, naquele vídeo que tem ali no AVA do ensaio de uma coluna, é justamente isso. Então, quando você faz o ensaio de uma coluna de concreto, não é? Você faz como se fosse fazer essa. Você cria um corpo de prova, como se fosse uma versão menor da coluna, com o mesmo aço que você vai usar nela, a mesma composição do cimento, do concreto, e vai colocar esse corpo de prova num sistema mais ou menos como está aqui. Lá no vídeo também tem essa ilustração, o suporte. Você, no meio do caminho, vai colocar uma forma de aplicar a força sobre esse material cerâmico, certo? No caso do vídeo, ele tem 2 apoios, não é? De aplicação de força aqui, não é? Mas aqui, no caso, só um. Mas seriam os tipos mais comuns de tensão-deformação que você tem para os materiais cerâmicos, ok? E aqui você vai calcular o quê? A resistência à flexão desses materiais, não é? Eles são materiais que tendem a não flexionar. E quando eles flexionam, ele já está num limite de resistência tal qual que ele já vai romper e não poderia mais ser utilizado, certo? Então, o sigma que vocês calculam para os materiais cerâmicos é resistência à flexão. Que no caso de um perfil retangular como esse daqui, a equação depende de 3 vezes a força, que é a força que você anota no momento da fratura do corpo, vezes a distância de aplicação, não é? A distância dos pontos de apoio, dividido por 2 vezes B vezes D ao quadrado, em que B e D são as dimensões de largura e extensão do seu material. E quando você tem um perfil circular, a equação vai depender da força da fratura, não é? Da distância dos apoios, divididos por π vezes o raio, não é? Esse raio que você tem aqui, ao cubo, certo? Então, aqui só para comparar, eu tenho óxido de alumínio e vidro, numa curva tensão-deformação. Então, percebam aqui que o valor da deformação ele é muito, muito pequeno. É como se eu fizesse um ensaio tensão-deformação e desse um zoom só nessa parte inicial da curva, né? Ou melhor, nesta parte do ensaio. E aí vocês percebem que você tem um grau de inclinação diferente, não é? Que é aquele módulo de elasticidade que a gente viu. No caso, o óxido de alumínio, ele tem uma inclinação maior que o vidro. Então, em alguns casos que você trabalha com alumínio, por exemplo, para dar uma maior resistência mecânica à superfície, você promove uma reação química para que se forme o óxido de alumínio na superfície do metal, justamente para que ele fique mais resistente, não é? Então, percebam aqui, não é, que ele tem uma deformação muito pequena em relação ao esforço aplicado, diferente do vidro, que ele tem uma inclinação, né, um coeficiente, um módulo de elasticidade bem menor. Não é? Então percebam que você não tem aquela transição elastoplástica, né? Por quê? Porque nos materiais frágeis, os materiais cerâmicos, na sua maioria, eles não têm esse comportamento. Eles chegam nesse ponto máximo e já fraturam, certo? Eles já quebram. Por isso que eles são considerados frágeis. Se você comparar os pontos máximos aqui antes deles quebrarem,
Para alguns metais, dada aí as devidas proporções, eles têm uma resistência muito maior, não é? O que leva a eles serem mais resistentes, dependendo de como você aplica o esforço mecânico, não é? Então aqui, né, fotos, né, justamente do que eu falei para vocês. Então olha só, aqui a coluna de concreto, né? Ela está suportada aqui nestes dois apoios, e aqui o esforço está sendo feito num ponto central. A mesma coisa acontece nessas duas imagens. Então, quem faz aí, o pessoal de engenharia civil, eles fazem esses tipos de ensaio, né, em máquinas como essa, justamente para testar diferentes tipos de composição de concreto, não é? Quando você quer testar algum material diferente na fórmula do concreto, para ver se ele fica mais ou menos resistente, você pode fazer isso, não é? Muitas vezes você pode submeter esse cara aqui mergulhado num tanque, para verificar depois de algum tempo quanto de água permeou aqui, quanto isso influenciou. Se você for usar esse concreto aí por uma estrutura que vai ficar no meio muito úmido ou com uma concentração de água maior, ou ainda você pode aquecer todo esse material aqui, não é? Num forno, numa mufla, enfim, para verificar o efeito, por exemplo, de um incêndio sobre essa estrutura. E isso sim tem diferenças sobre o material, certo? Bom, então, nesse exemplo 2, a gente aplica justamente uma das equações que a gente viu ali no caso dessa parte da tensão-deformação para esses materiais cerâmicos. Então, olha só. Um ensaio em 3 pontos, ou seja, um ensaio de 3 pontos é um ensaio como esse daqui. 2 pontos de apoio e a força é aplicada no meio do corpo de prova. É realizado em um corpo de prova de espinélio. Esse espinélio é uma espécie de mineral, né? A base, ou você pode fabricar ele, né? A base de magnésio, alumínio e oxigênio, não é? E possui uma seção transversal retangular, não é? Com uma altura de 3,8 milímetros e largura de 9 milímetros. Né? Então você pode fazer uma barra, uma placa como se fosse um revestimento, enfim. A distância entre os pontos de apoio é de 25 milímetros. Calcule a resistência à flexão se a força no momento da fratura é de 380 newtons. Então, o que acontece? Então, a gente vai usar essa equação aqui, né? Aplicar essa equação direto, porque como é um perfil retangular, eu vou trabalhar com este cara aqui. Então, é 3 vezes a força de rompimento no momento da fratura, vezes o comprimento, a distância, né, entre os apoios, divididos por 2 vezes B vezes D ao quadrado. Então, 350, né, newtons, que é a força, vezes o comprimento que está em metros, né, 25 vezes 10 a menos 3, porque eu vou calcular esse cara aqui em megapascal, dividido por isso daqui. Então, não esqueçam aqui dessas dimensões, também estão em milímetros. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ver que a resistência à flexão vai ser de aproximadamente 101 vezes 10 a sexta pascal. Esse M está sobrando aqui, pessoal. Cuidado, porque esse M significaria 10 na sexta, né? O correto aí seria, se quiser aparecer o M, esse 10 na sexta aqui deveria não estar explícito, beleza? Então, cuidado com isso aí. Então, aqui essa é a resistência à flexão, não é, para esse material cerâmico aqui. Um outro exemplo para um perfil circular é utilizado através desse corpo de prova feito do óxido de magnésio. Então, os óxidos em gerais, eu posso produzir eles de forma a ter um corpo cerâmico, por exemplo, para alguma aplicação, um suporte, por exemplo, não é? Imagine que você um revestimento, uma lajota que você coloca num piso, ela vai ter que sofrer, não é? Dependendo aí de dilatações térmicas, vai aplicar esforços mecânicos uns sobre os outros. Então, por isso que tem que ter aquele espaço do rejunte lá, né? Justamente para que você não acumule tensões e o material quebre, certo? Então, nesse caso aqui, você tem lá esse corpo de prova, né? Com um perfil circular.
com flexão em 3 pontos, igual ao caso anterior, né? Pedindo para calcular o mínimo raio possível para que o corpo de prova, para que não ocorra fratura, dado que a carga de força aplicada, né, ou a força aplicada, seja de 5.560 newtons, e a resistência à flexão de 105 megapascal. E a separação dos pontos de aplicação do esforço é de 45 milímetros. Então, como o perfil é circular, eu só vou trocar a equação, né? Ela vai ser esse FF vezes L sobre π vezes R ao cubo, ok? Como eu quero encontrar o valor do raio, eu vou isolar, que no caso aqui é trocar esse R ao cubo, com esse sigma RF. E aí eu vou ter essa expressão aqui. Então, daqui para cá, eu tenho que tirar a raiz cúbica desses caras aqui. Então, aparece aqui, ó, raiz cúbica dessa expressão aqui. Aí, substituindo aqui os valores, então 5.600, né, 5.560 vezes 45 vezes 10 a menos 3, dividido por π, que multiplica 105 vezes 10 na sexta. E aí você vai encontrar que o raio para que esse corpo de prova tenha esses parâmetros vai ser de 9,1 vezes 10 a menos 3 metros, ou 9,1 milímetros. Então, corpo de prova circular com este raio vai poder aguentar esses parâmetros fornecidos aqui nesse exemplo, ok? Então, todo material que é cerâmico, ele sempre tem que ser ensaiado desta maneira que está aqui, para que você possa, não é, ter a análise completa. E outra coisa que vale mencionar é o seguinte, que aqui nessa situação você tem o quê? Você tem uma combinação dos comportamentos de tração e compressão. Então percebam que a parte superior aqui ela tem esta curvatura e a parte inferior essa curvatura. Geralmente no meio você traça o que é chamado de linha neutra ou linha de ação, em que você não vai ter nenhum esforço, nem de compressão, nem de tração. E aí aqui em cima você vai ter um esforço de compressão, não é? Porque você está forçando e aí o material está comprimindo um em relação ao outro aqui nessas proximidades. E aqui embaixo o material está esticando, não é? Então ele está tracionando em relação à parte superior. Então você tem a combinação de tração e compressão nesse tipo de ensaio. Então esse é mais um motivo porque ele tem que ser feito desta maneira aqui, certo? Bom, então, avançando um pouco mais, agora vamos ver um pouco dessa questão de tensão-deformação para materiais poliméricos. E, de um modo geral, os materiais poliméricos, eles têm um comportamento bem mais dúctil, assim podemos dizer, que os metais. E eles conseguem, muitas vezes, conformar ou acomodar mais tensão mecânica em sua microestrutura, justamente porque é uma estrutura amorfa, um material que consegue ser mais deformável, digamos assim. Então, lembrando que a estrutura microscópica dos materiais poliméricos são longas cadeias principais formadas com átomos de carbono, que são cercados por átomos de hidrogênio. Em alguns casos, eu posso substituir alguns desses átomos de hidrogênio por cloro ou por flúor, ou ainda só substituir todos os átomos de hidrogênio por flúor. E aí isso me gera aí algumas espécies de materiais poliméricos diferentes. As cadeias poliméricas elas podem se organizar nas cadeias simples, né? Nas cadeias ramificadas, nas cadeias reticuladas ou nas redes poliméricas, né? Que seria uma estrutura tridimensional, certo? Só que sem ordem a longas distâncias, não é? São materiais amorfos justamente por causa disso. E quando você aplica uma força sobre o material polimérico, você vai tentar deslocar uma cadeia em relação às outras, não é? Então, os materiais que têm cadeias que são predominantemente formados por cadeias poliméricas simples deformam mais. Então, aquele material da sacola lá do supermercado, aquele plástico flexível, enfim, é feito geralmente por estruturas como essa daqui.
Essa estrutura já aguenta um pouco mais do esforço mecânico. Por quê? Porque essas cadeias laterais aqui menores, elas atuam como uma espécie de, digamos, resistência mecânica. É mais difícil você deslocar uma cadeia em relação à outra, nessas principais, quando você tem esses carinhas aqui do lado. Já a cadeia reticulada, né, elas formam esses retículos, né, que justamente tendem a acomodar melhor o esforço mecânico. E esses caras aqui, no caso, do ponto de vista de esforço mecânico contra a deformação, seriam os primeiros, né, que formam justamente a questão das resinas, né, resina epóxi, resinas, justamente para você ter uma estrutura bem mais fixa, certo? No caso geral de uma curva tensão-deformação por material polimérico, observem que você tem este comportamento aqui. Então, aqui você tem um corpo de prova polimérico. Geralmente ele não tem um perfil circular, né? Geralmente é um perfil plano mesmo. Você aplica a tensão contra uma deformação que tem a parte linear, aí depois tem a parte elatoplástica, um ponto máximo, e aí você tem esta curva que se alonga. Então, diferente de um metal, o material polimérico ele tem uma grande área abaixo da curva de tensão-deformação. Em alguns casos, você tem uma deformação tal que você chega no fim do curso da máquina, a máquina não tem mais como avançar, e o material não rompeu, ele deformou a ponto de ficar, às vezes, até com 600% do seu tamanho original, certo? Então, aí para a fabricação de alguns materiais poliméricos, muitas vezes, para alto desempenho ou para máquinas, enfim, dependendo da aplicação, você quer que eles suportem uma carga mecânica grande, você faz esse tipo de ensaio. No caso dos materiais poliméricos, você pode classificá-los de três maneiras, que seriam os mais frágeis, não é? Que são cadeias com pouca mobilidade, que daí teria um comportamento como essa curva em vermelho aqui, que lembra um material frágil, né? Pouca, você precisa ter aqui, olha só, uma carga aplicada grande para ter uma deformação bem pequenininha. Já os materiais plásticos com cadeia com média e alta mobilidade, certo? O que acontece? Você tem um certo esforço e tem uma deformação um pouco maior, não é? E aqui os elastômeros, que são as borrachas em gerais, eles têm uma mobilidade consideravelmente elevada. Então você percebe que você precisa de um esforço pequeno, uma força, uma carga pequena, para provocar o quê? Uma deformação muito grande, certo? Então, dependendo da estrutura que você pode sintetizar quimicamente desses materiais elastômeros, que geralmente são esse tipo aqui de estrutura reticulada, você pode ter materiais que se deformam, funcionando como uma espécie de amortecimento, por exemplo, né, uma máquina, um motor, alguma coisa que sofra vibrações constantes. Se você não quiser transmitir essas vibrações para o piso ou para outras estruturas, você tem esses materiais aqui que funcionam como uma espécie de sistema de amortecimento, certo? No caso, o processo de vulcanização da borracha, né, ele permite que o látex, que é o que é fabricado a borracha e do pneu, ele passe majoritariamente de uma estrutura desta, né, com cadeias laterais, para uma estrutura reticulada. E aí você consiga fazer com que o pneu seja flexível, mas ainda assim tenha uma certa resistência, não é, de se moldar conforme a pressão interna, as condições do asfalto e coisas do gênero. Então, se vocês já viram, durante um tempo aí foi vendido ou está sendo comercializado aqueles pneus que rodam vazios, não é? É um pneu que, se você olhar, o perfil lateral dele tem uma espessura muito maior de borracha do que um pneu convencional. E essa espessura lateral é suficiente para manter, digamos assim, o pneu ele com uma certa elevação, ou seja, a roda não chega a afundar a ponto de encostar praticamente no solo. E aí você consegue fazer com que o carro ande, mesmo desenvolvendo velocidades pequenas, não é? Porque a pressão interna dele já está bem baixa, né? Tá igual a pressão atmosférica, uma vez que ele sofreu algum furo, não é? E claro, esse pneu ele só tem essa camada mais grossa de borracha nas laterais do pneu, ele não tem
naquela banda que vai em contato com o asfalto, ela não tem esse, digamos assim, essa maior espessura, não é? Dos materiais poliméricos, você pode aumentar a resistência mecânica, dependendo do tipo de material que você usa, ou dos chamados aditivos poliméricos, que são materiais de origem química ou orgânicos, que você mistura na confecção do material polimérico para dar certas propriedades para ele. Então, por exemplo, se o material polimérico, como é o caso do PVC, ele é um pouco mais resistente, que tem um comportamento mais que tende à fragilidade, você pode torná-lo mais flexível usando um aditivo chamado de plasticizante, que é o que torna o material polimérico mais flexível. Então, o PVC que você usa lá nas tubulações de água e esgoto é o mesmo PVC que você usa para o isolamento elétrico dos condutores, né, daquelas fiações elétricas. A diferença na flexibilidade se deve justamente a esse aditivo, né, o plasticizante. Também você pode adicionar aditivos para dar cor, não é? No caso aí do acrílico, por exemplo, os acrílicos coloridos são corantes que você adiciona aos materiais, justamente para que você possa torná-los vermelhos, azuis, verdes, enfim, depende da aplicação. Ou impedir que eles deixem passar, por exemplo, ultravioleta, que seria aí um comprimento de onda que poderia ser nocivo para algum caso, certo? Enfim, daí isso aqui seria o exemplo, né, da tensão-deformação dos materiais poliméricos. Aqui tem alguns exemplos, né, do caso o polietileno, o polipropileno, o fenolformaldeído e o policarbonato. Então, olha só, aqui você tem o módulo de tração, né, dado em gigapascal. Para alguns desses materiais eles são pequenos, não é? O limite aqui de resistência à tração e aqui o alongamento percentual em relação à ruptura. Então, olha só, o polietileno ele tem alongamentos que vão de 100 a 650%. Isso porque ele conta com estruturas como essa daqui, certo? No caso aqui do polipropileno, também 100 a 600. O fenolformaldeído, né, que seria uma resina polimérica, ele tem uma variação na ruptura de 1,5% a 2%. Isso porque ele tem estruturas como se fossem essas redes poliméricas aqui, certo? Então, esse tipo de propriedade também é importante para você ver a questão do processo de fabricação. Então, se você observar, hoje, a maioria das embalagens, dos produtos, eles têm um caráter que tende a ser utilizados ou substituídos por materiais poliméricos. Né? Então, embalagens de bebidas, por exemplo, elas, em alguns casos, foram substituídas quase que na sua totalidade de materiais vítreos, cerâmicos, para as embalagens, não é, poliméricas, porque elas têm essa facilidade e o custo de utilização e produção é mais barato, não é? Claro que isso implica em alguns fatores de, por exemplo, refrigerantes, eles têm uma certa validade, que é em torno de 3 meses, por quê? Porque o gás do refrigerante consegue permear pela superfície do material plástico, não é? E aí o refrigerante ele perde lá o gás dissolvido na sua composição. Diferente dos materiais de garrafas de vidro, que esse tipo de situação não acontece. E aqui eu tenho um ensaio tensão-deformação, não é? Que essas imagens aqui eu tirei do vídeo que está lá. Aqui você tem essa tabelinha justamente com a comparação. Então ele está comparando aqui qual é o grau de deformação percentual, não é? Em relação ao comprimento inicial. Então olha só, aqui ele tem essas duas marcações. Esse é o comprimento inicial desse corpo de prova. E aqui você percebe que você tem uma deformação que já está em torno de 250% a 300% do tamanho original. Então, isso aqui é o tipo de ensaio também destrutivo, né, dependendo do material, em que você faz o rompimento desses corpos de prova, certo? Bom, e para finalizar, vamos falar um pouco da temperatura, não é? Em relação a essa questão das propriedades da tensão-deformação. Por quê?
Se eu esquento meus materiais, isso vai afetar uma série vai afetar o seu comportamento, consequentemente as suas propriedades físicas. Então a gente sabe, por exemplo, que a massa específica, a densidade, tende a diminuir quando eu aqueço o material. E dependendo da estrutura microscópica que ele apresenta, isso tende a alterar a sua resistência mecânica. Então, no caso dos metais e dos poliméricos, eles são mais afetados pelo aumento da temperatura do que os materiais cerâmicos. Então, os cerâmicos, eles tendem a manter, digamos assim, as suas características de tensão e deformação, mesmo quando são submetidos a calor, a aumento de temperatura. Já os materiais poliméricos, eles tendem a ser muito mais susceptíveis que os materiais metálicos. Então, olha só, isso aqui é o PMMA, né, o polimetilmetacrilato, ou acrílico, e aqui eu tenho várias curvas de tensão e deformação para várias temperaturas. Então, alguns corpos de prova foram ensaiados a 4 graus Celsius. Então, percebam que a inclinação dele é muito alta, certo? E que você não tem o rompimento dele, ele se comporta mais como um material tendendo à fragilidade. E à medida que você aquece esse corpo de prova, percebam que a curva tende a se transformar de um material frágil para um material dúctil. Então aqui, de 4 graus Celsius a 60 graus Celsius, o material ele é muito mais dúctil, ele tende a diminuir a sua resistência mecânica. Então, por isso que alguns materiais poliméricos, quando são processados, eles são aquecidos, justamente para que você possa deformar ele de maneira mais fácil, certo? E no caso dos metais, está aqui, eu estou comparando o alumínio, uma liga de aço e tungstênio. Então aqui eu tenho variações de temperatura aqui que vão desde menos 200 graus Celsius até cerca de 800 graus Celsius, contra o módulo de elasticidade. Então percebam que o alumínio ele varia bastante, não é? Quando ele está bem frio, ele tende a ser muito mais resistente, mais frágil, do que quando ele está mais aquecido. O aço, ele tem aqui essa, digamos, caída mais linear, e o tungstênio também. Não é? No caso do tungstênio, ele é um que varia da faixa aqui de um pouco antes de 400 até perto de 350 gigapascal, ou seja, uma variação de 50 gigapascal, dependendo da temperatura, certo? Então, naqueles processos de forjar, de moldar, que está muito na moda aí, não é? As pessoas fabricar lá, digamos que artesanalmente, os metais, por que tem que aquecer os metais? Justamente para que eles fiquem mais maleáveis, enquanto eles estão naquela temperatura que ele chega a emitir luz, não é? Ali numa coloração vermelha ou alaranjada, não é? Justamente para que você possa moldá-los. E depois, é claro, não é, recuperar através de devidos processos, como a gente vai ver aí no futuro, não é? Recuperar suas propriedades mecânicas, porque o fato de você aquecer o material, martelar, processar ele, depois aquecer de novo e fazer isso repetidas vezes, tem influência sim no seu processo de resistência mecânica, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje era isso, não é? É o complemento aí dessa parte de propriedades mecânicas, né? Tanto é que é propriedades mecânicas 2. A parte de falhas, fadigas e coisas assim a gente vai ver nas próximas aulas, né? Se não me engano, na próxima aula. E aí daí a gente encerra essa parte de propriedades associadas à parte de esforço sobre os materiais. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários e tal, fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês. Pois é, bem complexo esse cálculo, professor. Essa parte aqui, né? Essa parte das propriedades mecânicas, ela tem uma série de fatores que influenciam, não é? Então, se você quer descrever a realidade, você realmente precisa levar tudo isso em consideração. É que assim, que bom que todas essas formas já estão no durômetro, nas máquinas de tração, né? Que bom. Exatamente, quando você faz esses ensaios, não é?
O que os fabricantes vendem não é só a máquina, porque a máquina, digamos assim, o setup dela, a mecânica dela é simplificada até. O que vem caro é a questão do software e da biblioteca que você vai ter acesso, né? É isso aí. Software principalmente, né? É, E, com ho- e, ho- certeza. e hoje para produzir aço aí sem próprio Mac sem dureza, né? Como que você vai entregar um aço naquela região ideal de trabalho, né? Exatamente, né? Isso. Bem complexo. Sim, né? Ainda mais hoje que nós temos essa questão, né, do fabricante, ela ter essa responsabilidade cada vez maior, né, com essa questão do produto que ele está fornecendo. Então, muitas empresas que antes terceirizavam essa questão aí da qualidade, das medidas, elas estão investindo em setores internos justamente para fazer esse tipo de análise, não é? Para garantir o produto que elas estão vendendo e assim conquistar mercado. Ah, você imagina quando você, né, fornece um aço estrutural, né? Onde o pessoal eles trabalham para economizar na parte estrutura, né? Aí você bota um Uhum, aço inadequado e com o tempo começa a envergar, né? Imagine, situação terrível. exatamente. Legal. A aula ela é bem, ela foi bem teórica, mas a gente consegue enxergar isso na prática, né? Ah, sim, sim. E não só isso aqui se aplica aos materiais metálicos, por exemplo, mas aos materiais poliméricos. Por quê? Porque dependendo do processamento, quando o material ele está em, digamos, em serviço, se ele não tiver, por exemplo, uma boa adesão do aditivo lá químico, ele pode perder o aditivo e aí o material ele pode ficar frágil. Então, no caso do PVC, por exemplo, você quer um condutor que seja isolado. Se ele perde o aditivo, ele fica quebradiço. E aí você curvou o cabo, por exemplo, o cabo, o metal curva, o cobre curva, mas o plástico por fora não, e ele quebra. E aí você tem o fio, a fiação exposta, o que pode ser um risco aí para a segurança. Sim, exatamente. Eu estou olhando aqui para o meu refrigerador, estou vendo as dobras aqui, né? Aí é muita ciência ali, né? Para aquela dobra ficar certinha ali, né? E não romper, não Uhum, cisalhar, né? Não... exatamente. E outra coisa dos refrigeradores ou da linha branca que a gente tem aí hoje, não é? É que a linha branca tendia a ficar amarelada. Isso por causa das lâmpadas fluorescentes, que elas emitem ultravioleta, e aí esse ultravioleta interage com o polímero ali, que vai amarelando com o passar do tempo. Se você perceber hoje o lugar onde você ilumina com uma lâmpada LED, que não tem emissão do UV, essa linha branca tende a continuar branca aí por muitos e muitos anos. Certeza, certeza. Muito boa aula hoje, muito boa. Isso aí. Bom, pessoal, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade. E aí, professor, aqui você